Botafogo vence o PSG e reacende o orgulho do futebol brasileiro, meus amigos. O Botafogo calou o PSG, calou a Europa e calou muitos críticos. Além disso, reacendeu o orgulho do futebol brasileiro. Nem que seja por um instante, nem que seja por uma faísca. Ontem, o Botafogo devolveu o orgulho do futebol brasileiro. O Botafogo mostrou que não existe favoritismo. Favoritismo não entra dentro de campo. Futebol não é um roteiro. Futebol não é uma receita pronta, meus amigos. Não tem. Ontem todo mundo acreditou que o PSG ia passar o carro no Botafogo. E não foi nada disso que aconteceu. O favoritismo não entrou em campo. Com entrega, com vontade, é possível sim o futebol brasileiro bater de frente com um gigante. Meus amigos, no vídeo de hoje a gente vai fazer a análise desse jogo do Botafogo contra o PSG, esse grande favoritismo que tinha o PSG e o Botafogo foi lá e calou o atual campeão da Champions. Dessa vez, não vai ter que falar que não pegou um time grande da Europa, que não pegou o melhor PSG da história. Dessa vez não tem desculpa, meus amigos. Dessa vez o futebol brasileiro bateu no atual campeão da Champions, para não deixar dúvidas. Essa vitória vai muito além do placar. É uma vitória que reacende o futebol, a esperança, a chama do futebol brasileiro. Confere a sua inscrição, vê se você já está inscrito aqui no canal. Roda a vinheta. Meus amigos, o Botafogo foi enfrentar o atual campeão da Champions, né? O melhor time do mundo. E continua sendo, tá? Independente da derrota, mas vamos lá. O PSG entrou com 4 desfalques para enfrentar esse Botafogo e eu acho que um pouco de soberba de alguns atletas que eu vou decorrer nesse vídeo aqui. Então, diante desse cenário, né, o Botafogo, que não fez uma boa estreia, não, apesar de ter ganho, dentre os brasileiros, tinha sido o que tinha a menor, né, a mais baixa atuação. Mesmo vencendo, não tinha me convencido. Porém, tudo isso não entrou em campo, meus amigos. O PSG, mesmo desfalcado, ainda tinha Donnarumma, tinha Vitinha, tinha o Beraldo, que é reserva nesse time, mas é um baita zagueiro. Tinha o Kvaratskhelia, tinha o Doué, o senhor Doué, passador de pé em cima da bola. Bom, teve uma hora que chegou a ter 80% de posse de bola esse time do PSG, mas não, meus amigos, teve isso, né? Teve essa volúpia toda, mas não colocou a bola na rede. O nosso futebol, né? O esporte que a gente tanto ama, não respeita isso, né? Eu acho que isso que é o legal do futebol. O futebol dá a chance do não favorito vencer o maioral, né? Ali é 11 contra 11. Né? Por mais que do outro lado tinha grandes jogadores do PSG, o Botafogo foi lá, colocou a bola no chão, se defendeu como ninguém e jogou, ganhou. O Botafogo teve uma chance. Né? A grande chance do jogo foi a do Botafogo e dessa vez, diferente do Flusão, foi lá e matou o jogo. O Igor Jesus teve a oportunidade, né? Saiu na cara do gol uma bela enfiada do número 10 do Botafogo ali, que eu esqueci o nome, mas o Igor Jesus estava lá, no meio de 2 zagueiros, mesmo com um desvio, eu acho que ele ia fazer o gol, porque ele bate colocado no contrapé do Donnarumma, do baita goleiro que pegou tudo na Champions. Ele olhou pro cara e bateu no contrapé dele, bate no pé do zagueiro, desvia e a bola vai morrer no cantinho. Mesmo se não tivesse esse desvio, eu acho que ia ser gol. Né? Bela leitura do Igor Jesus e matou o jogo. Depois disso, o Botafogo fez o que todo time faria. Cara, você acha que o Botafogo não sabe que o PSG é melhor? Você acha que o que eu estou falando aqui, o que eu vou decorrer aqui, é para provar que o Botafogo é melhor do que o PSG? Não, meus amigos. O PSG continua sendo uma máquina. O ponto que eu vou chegar é dizer que dá sim para competir. Nós não estamos tão na sarjeta quanto alguns especialistas da bola nos querem nos enfiar goela abaixo. Nós não somos tão inferiores como a grande mídia, alguns da grande mídia querem colocar. Não é isso, cara. O Botafogo, depois que fez o gol, casinha, 2 linhas de 4 e muita entrega, muita vontade, a ponto do Luiz Henrique, o técnico do PSG, falar que foi o time que melhor marcou esse PSG. E, cara, eu vou falar um pouco aqui do que eu acho desse PSG. O PSG
Contra o Botafogo, eu acho que alguns jogadores teve muita soberba, cara. Muito, muito, muito. Principalmente o seu Duê, tá? Que estava perdendo o jogo. Perdendo o jogo e queria toda hora uma jogada de efeito, toda hora meio que desmerecendo os jogadores do Botafogo. O Kvaratskhelia brincando ali com o Alan. Depois ele falou no final do jogo que faltou um pouquinho de respeito. Cara, mas dava para sentir isso. Dava para sentir que o PSG, mesmo perdendo, tava com aquela sensação: a gente vai ganhar a hora que a gente quer. A gente vai acelerar aqui e vai ganhar a hora que a gente quer. E, cara, não foi, não foi. Não adianta, cara. Ontem, o PSG, com essa soberba toda de alguns jogadores, tá? Não vou falar que todos estavam assim, não. E nem que o Luiz Henrique, o técnico do PSG, estava com isso. Porque, cara, quem acompanha o Luiz Henrique sabe que ele não é disso. Dá uma olhadinha no documentário que tem dele nos streams da vida aí, que fala um pouco dessa história dele. Ele não é disso, mas alguns jogadores ali tava com isso, cara. Tava. O outro, o cabeludinho lá que entrou de trança também, que é um reserva de luxo nesse time do PSG. Pô, cara, uma hora lá no minuto 83, minuto 80, o cara querendo dar uma roladinha, perdendo o jogo, cara, e dando risada. Cara, uma soberba muito grande. E essa soberba custou caro. O futebol brasileiro já tinha sido melhor do que o europeu com o Fluminense. O Fluminense jogou muito. O Fluminense foi diferente desse PSG e Botafogo. O Flusão mandou no jogo. O Flusão era para ter ganho do Borussia. E aí eu vi muita gente desmerecendo a gente, falando que esse é o pior Borussia Dortmund da história. Quem é o do Borussia Dortmund? Alguns conhecidos me falaram isso. Cara, dessa vez não tem o que falar. Dessa vez o Botafogo ganhou do atual campeão da Champions, o melhor time do mundo. Pergunta que eu quero fazer: qual que vai ser a desculpa agora para a gente não acreditar no nosso futebol, nos nossos melhores, né? Quando esses clubes estruturados que estão brigando em cima, eu falei isso no outro vídeo, Botafogo, Flamengo, né? O Palmeiras, esses clubes que estão lá, o Fluminense, né? Não vamos esquecer do Flusão, esses clubes brasileiros que estão lá, quando que a gente vai acreditar um pouquinho mais? Vai precisar mais do quê? O Botafogo bateu no atual campeão da Champions. Meus amigos, para mim, essa vitória é um grito do futebol brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Que grito é esse? É um grito que, se com um pouco mais de organização, um pouco mais do futebol brasileiro ser levado a sério, um pouco mais de estrutura, a gente consegue sim brigar com os caras lá fora. A gente vai ter estrutura para manter nossa matéria-prima aqui no futebol brasileiro. Eu falei isso no outro vídeo, da análise do Flu. A gente nunca parou de exportar, nossa matéria-prima continua jorrando, nossos jogadores bons continuam indo para fora. E a gente precisava de alguém que acreditasse no futebol brasileiro. E agora eu vou puxar um pouco essa linha para o John Textor, que acreditou no projeto do Botafogo, falou: pô, aqui, além de dar para eu ganhar dinheiro, dá para eu ter algo para competir. Trouxe grandes jogadores, reacendeu o futebol do Botafogo, colocou o Botafogo como protagonista. E aí, o futebol brasileiro vai para o Mundial com um pouquinho de tempo para treinar, um pouco de estrutura que está recebendo da FIFA. A gente foi lá e bateu no atual campeão da Champions, meus amigos. Eu não canso de falar isso, porque não tem desculpa. Tá? Foi um amasso do PSG, o PSG continua sendo toda essa máquina? Sim, continua. Não é por causa de um jogo que chegou até 80% de posse de bola que eles perderam, que a gente vai falar que eles não prestam. Não, não é isso. O meu ponto é um pouco de organização, um pouco de menos síndrome de vira-lata. O futebol brasileiro pode sim voltar a ser protagonista. E o Botafogo provou isso ontem. O Botafogo fez como nos tempos de Garrincha, nos grandes tempos áureos do Botafogo. Ele foi lá e devolveu o orgulho do futebol brasileiro. Ele fez o torcedor brasileiro voltar a sorrir, independente do clube que você torça, meu amigo. Ontem, todo mundo parou para ver aquele jogo, porque todo mundo queria ver como que o futebol brasileiro ia se portar diante do atual bambambam bam, bam da Europa. E aí, meus amigos, que legal que foi essa vitória do Botafogo ontem. Que bacana que foi ver o futebol brasileiro, nem que seja por 90 minutos, nem que seja ali suado, doído como foi, porque só deu PSG, mas, cara, vencemos
fomos lá e falou assim, calma aí, cara, futebol brasileiro você tem que respeitar, porque 11 contra 11, lá dentro, favoritismo, seu toque de bola, suas grandes planilhas não vão entrar em campo. Parabéns, Botafogo, por voltar a colocar um sorriso no torcedor brasileiro. PSG, a soberba custou muito caro para vocês. Da próxima vez, respeita um pouco mais o futebol brasileiro. E se você curtiu também essa vitória do Fogão, deixa seu comentário aqui, fala o que você achou da grande vitória do Botafogo, do que você acha, se a gente ainda pode voltar a ser protagonistas. Esse Mundial está sendo muito legal. Tá caindo por terra muitos comentários que a gente tinha de uma galera aí falando que o futebol brasileiro morreu. Será que morreu mesmo? Será que um pouquinho de estrutura a gente não volta a ser protagonista? Parabéns, Botafogo. Grande vitória contra o Bambambam Bam Bam da Europa. Se você já está inscrito no canal, deixa seu comentário e até a próxima, meus amigos. Yeah.